capítulo 9, versículos 61 e 62. Sessenta e um e 62. Diz assim: Jesus lhe disse: deixem que os mortos sepultem. Me perdoe, 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Irmãos, cada vez mais eu noto que a igreja, ela não tem levado a sério as seríssimas advertências do Senhor. Cada vez mais eu vejo que as pessoas não estão levando em conta ao que Jesus tem advertido a sua igreja. Porque nesse exato momento aqui, Jesus Cristo, ele fala nesse contexto, em alguns versículos anteriores a esse, ele fala acerca das questões e do que é necessário para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, para que possa ser de fato um discípulo do Senhor. Ele fala nesses versículos, ele fala em Mateus, ele fala no seu evangelho, em sua palavra, quanto às questões do que pode nos impedir, do que pode nos mostrar também o quão inaptos, ou seja, incapacitados nós nos encontramos para sermos seguidores, discípulos, trabalhadores como obreiros do reino de Deus. E aqui no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, ele levanta algumas pessoas, alguns indivíduos que queriam ser candidatos a esse discipulado, a ser discípulos do nosso Senhor. Contudo, na verdade, se enxerga aqui, quando Jesus assim mostra em sua palavra, que eles não conseguiam preencher os requisitos para seguirem a Jesus, para serem seus discípulos. Um destes, que inclusive é falado em Mateus, trata-se de um fariseu. Mas esse fariseu, quando verifica que uma implicância, que a necessidade, que a posição que ele tem que tomar é de abnegar a si mesmo, a si próprio, ou seja, é dizer não à sua vontade, é abrir mão do seu conforto, é abrir mão do seu tempo, ele imediatamente desiste. O segundo, se nós olharmos o texto antes o versículo 59 ao 60, ele fala de um que teve, o privilégio de ser convidado, de ter esse grande chamado por nosso Senhor Jesus Cristo a segui-lo. Ele diz: siga-me. Contudo, esse chamado foi rejeitado. E rejeitado porque aquele homem mostrava nele fortes evidências que ele não tinha nenhuma disponibilidade em sua vida de tomar a sua cruz diariamente
e também de querer morrer para si mesmo. E este terceiro candidato a discípulo, ele também não pode seguir a Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque seus olhos não olhavam para Cristo, mas olhavam para trás. Ele queria, antes de seguir Jesus Cristo, ele queria despedir-se de sua família. Ele tinha coisas mais importantes do que seguir a Cristo, do que fazer a vontade de Cristo. Ele tinha coisas inúmeras coisas mais importantes. Uma delas era se despedir de sua família. E como muitas vezes nós fazemos essa pergunta, mas há algum erro, algum grande pecado em querer antes se despedir da família? De fato não há. O grande problema é que nós colocamos isso somente como uma justificativa para ser obstáculo de naquele momento passarmos a seguir Cristo, a cumprir a sua ordem expressa e urgente, quando ele diz: siga-me. E quando ele diz siga-me, ele também depois diz: vai. Não por nada, Gabi, que Jesus Cristo diz que pouquíssimos são os trabalhadores da seara de Nosso Senhor. São poucos. Pouquíssimos atos. Há sempre algo mais importante do que Jesus. Há sempre alguém. Há sempre alguma coisa. Jesus deixa primeiro eu. Jesus diz: siga-me. Mas sempre há alguma desculpa, alguma justificativa, algo que se deixa Jesus para depois. Jesus deixa primeiro eu arrumar meu emprego. Jesus deixa primeiro eu ganhar um salário melhor. Jesus deixa eu passar no meu concurso. Jesus deixa primeiro eu me casar. Sempre há algo em primeiro lugar e Jesus em último. Interessante que muitos dizem: eu seguirei a ti, Jesus. Eu buscarei os teus caminhos. Canta-se assim, inclusive. Eu buscarei somente a ti. Eu louvarei somente a ti. Eu glorificarei somente a ti. Como este candidato diz: vou seguir-te, Senhor. Só que aqui tinha um mas. Tem sempre um mas. Sempre um mas. Eu quero te louvar. Eu quero cultuar a ti, Senhor, mas sempre um mas obstaculando seguir a Jesus Cristo. Esse homem estava colocando obstáculos, relutando na decisão de seguir Jesus Cristo. E Jesus o que responde a ele? Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado
e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ele diz: olha, quem olha para trás, quem tem seus olhos focados primordialmente em outras coisas e não a mim, é um incapaz de me seguir. Ele não está pronto para me seguir. E sabe por quê? Porque Jesus não é a sua grande esperança. Porque Jesus não é na sua vida o seu grande objetivo, o seu propósito. Porque Jesus, é como eu sempre digo, é para essa pessoa a 15ª pessoa do seu ninguém. Porque Jesus não tem o valor que, embora ele com a boca diz ter, para a sua vida. O grande problema é que fala com a boca, mas é como foi dito domingo, fala do que o coração está cheio. E do que? De muito engano, de mentiras. Fala que o ama com a boca, mas como diz João, filhinhos, não ameis só de boca, mas em ação, em atitudes. Fala com a boca que o ama, mas é como o próprio Jesus Cristo, citando Isaías, diz: esse povo louva-me com sua boca, mas os seus corações estão longe de mim. Porque esse louvor a Deus não é a verdade que existe no seu coração, mas uma grande falsidade. Porque Jesus não é o primordial, não é o principal em sua vida. Jesus é alguém que se busca, mas quando dá, quando se tem tempo. Ele não é prioridade. Agora, há um discípulo de Cristo, há um verdadeiro discípulo de Cristo, quando a sua família, a qual ele ama, exige que ele ame, ele, o discípulo de Cristo, ame mais sua família do que a Cristo, ele decide priorizar Cristo. Ele ama mais Cristo. O verdadeiro discípulo, quando o seu trabalho lhe exige do seu tempo para que nada sobe para Cristo, ele diz: a prioridade é Cristo. Ainda que eu perca o meu lazer, ainda que eu venha perder as minhas horas de sono, mas a prioridade é Cristo. Se o lazer nos faz ser irresponsáveis com Cristo, a prioridade tem que ser Cristo. Assim é o entendimento no verdadeiro discípulo. A nossa vida que temos, a dita vida secular, ela tem de fato sua relevância, sua importância. Mas essa vida, ela não pode nunca nos divorciar, nos separar da nossa vida com Cristo. E tampouco ela venha se sobrepor à nossa dedicação à obra de Deus. Não pode. Se assim o fizer, Jesus disse, esse está olhando para trás, é incapaz, não está apto a ser meu discípulo e me seguir. Se nosso tempo tiver sido tomado, e muitas vezes esse é o problema de muitos: Jesus, eu não te sigo porque eu não tenho tempo. Um verdadeiro discípulo, ele se lembra e tem isso em mente.
que a prioridade do seu tempo é de nosso Senhor Jesus Cristo, é do seu Salvador. Portanto, quem é discípulo de Cristo, arruma tempo. Arruma tempo. E não faz com peso, mas com alegria no coração. Nós temos que entender, falamos tanto que em nós habita o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que fez coisas sobrenaturais em nós. E haverá de ter feito, porque senão não é o Espírito Santo, é o Espírito de toda outra coisa, menos o de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo que os discípulos são homens corajosos, são mulheres valentes, dispostos. São pessoas que não se amedrontam, que seguem a Cristo, ainda que o sol esteja ensolarado, que o dia esteja ensolarado, mas também segue a Cristo, ainda que ele esteja debaixo de grandes tempestades, porque ele não se amedronta. E sabe por quê? Porque o verdadeiro discípulo é aquele que recebeu do Senhor um espírito, e não um espírito de covardia, mas um espírito que lhe dá poder, que lhe faz ter amor e equilíbrio em tudo que fala. Vamos orar? Vamos ficar em pé.